Graça e paz para você que ouve esta mensagem. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Os 150 Salmos. Que através deste estudo, nós possamos a cada vez mais obter bons frutos e até mesmo colocarmos em prática no nosso dia a dia. O Salmo 3 é historicamente escrito pelo rei Davi, que menciona as suas esperanças em Deus no meio de tantas perseguições e momentos difíceis. Davi escreveu este salmo exatamente no período de fuga de seu filho Absalão. Sim, ele estava fugindo do seu próprio filho. Davi foi ungido como rei para substituir o rei Saul, que foi negligente durante o seu reinado e cometeu erros inadmissíveis diante de Deus. Davi foi um rei responsável por unir de fato as 12 tribos de Israel e tornar a nação próspera e tranquila. Foi considerado um dos melhores reis de Israel e foi o rei da qual Deus prometeu que seu trono seria eterno. Absalão, por sede de usurpar o trono de seu pai, conseguiu persuadir o povo contra Davi, fazendo com que o mesmo armasse uma emboscada de conseguir roubar o trono, e assim foi. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que me exalta a minha cabeça. Davi, diante das situações que ele estava passando, exclamava o quanto têm se multiplicado os adversários e opositores que se levantaram contra ele. Possivelmente Davi tinha perdido todos os recursos dignos de um rei. Absalão fomentou o ódio de maioria do povo de Israel contra Davi, e ele se encontrou em uma situação desesperadora, onde muitos desejaram matá-lo e diziam que ele não teria salvação desta vez. Na nossa vida, é comum que existam pessoas que nos admiram e também pessoas que nos menosprezam e desejam o nosso mal. Mas a situação passa a piorar quando existem pessoas que querem nos derrubar e afligir nossos planos sem motivo algum. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta e os nossos adversários não são feitos de carne e de sangue, mas sim é o diabo e seus demônios. Ele sim induz para que tudo conspire contra o nosso favor e tudo que planejamos de bom. Mas apesar de toda oposição, Davi reconhece que Deus é capaz de lhe proteger como um escudo e capaz de exaltá-lo novamente. Pois Davi sabia que essa rebelião foi por causa da ira que Deus derramou sobre seu trono, por causa do erro de adultério que aconteceu no passado, quando ele tomou a mulher de Urias, chamada Batseba, e ainda ordenou que ele fosse morto. Por isso ele reconheceu seu erro e confiou plenamente em Deus com humildade e paciência, pois Deus é misericordioso. Com isso, aprendemos que em nossa vida existem momentos ruins ocorridos que são frutos das nossas piores escolhas. E inevitavelmente vêm as adversidades da qual temos de enfrentar. Mas, mesmo diante de todas essas coisas, Deus é capaz de nos livrar de todos os momentos difíceis. Momentos em que podemos até questionar o porquê disso tudo estar acontecendo e dizer em si mesmo que não vamos conseguir passar por aquilo. Que nós nos lembremos de Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Com a minha voz, clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi,
acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao seu redor. Aqui vemos que Davi recorreu ao Senhor e teve a plena certeza de que Deus ouviu o clamor dele. Quantos de nós fazemos muitas petições a Deus? Clamamos a Deus para que Ele nos livre, para que Ele nos faça, para que Ele nos realize milagres. Mas nos esquecemos de depositar fé e confiança que Ele ouve as nossas orações. É realmente muito difícil ficar calmo diante de algumas coisas absurdas que acontecem. Mas Davi, depois de ter a convicção que Deus o ouviu, afirma que enquanto a promessa não chega, ele confiou que Deus unicamente sustentava a vida dele e que nenhum mal o alcançaria enquanto Deus for o seu refúgio. Um exemplo de fé, paciência e oração, que tem a similaridade com o famoso Salmo 91. Se a fé, a paciência e a oração é a chave da esperança em momentos de adversidade, encontramos o exemplo do profeta Daniel, que estava em um momento difícil, o qual foi o sequestro de maioria do povo de Judá para a Babilônia, do qual ele estava junto. Daniel, apesar de ser um homem cheio de inteligência e sabedoria, sabia que não podia servir a Deus normalmente naquele lugar. Mas, sempre que possível, orava 3 vezes ao dia em sua casa e em todas elas dava graças a Deus. Que apesar de tudo, o que acontece em nossas vidas, que venhamos ser gratos a Deus por termos vida e saúde, e enquanto estivermos vivos e firmes no Senhor, podemos ter a plena certeza de que aquilo que Ele nos prometeu, Ele será fiel para cumprir. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste todos os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo, seja a tua bênção. Neste trecho, Davi clama por justiça. Pois sabemos agora que Absalão cometeu uma injustiça com seu pai, e clama para que o Senhor se levante por esta causa. Petição semelhante ao que Moisés fez ao Senhor acerca dos inimigos de Israel. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. Temos que recorrer ao Senhor diante das injustiças que ocorrem nas nossas vidas e na vida daqueles que são próximos de nós. Sabemos que a justiça e as leis humanas tendem a falhar, mas a justiça de Deus é infalível, pela sua onipotência, onipresença e onisciência. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O termo ferir os inimigos nos queixos, escrito por Davi, representa um sinal de humilhação, ou seja, Davi se lembra dos inimigos que já foram humilhados por Deus. E em cima disso, devemos também nos lembrar dos dias que Deus feriu todas as nossas provações e problemas nos queixos. E tudo isso foi humilhado e deixado para trás. Isso é uma motivação para a nossa fé em Deus. E por último, Davi, representado como rei de Israel, afirma que unicamente o Todo-Poderoso Deus é a única salvação de todos os problemas existentes e possíveis, e deseja que ele abençoe o seu povo. Lembre-se disto. Seja lá onde você estiver, numa boa posição profissional, seja em um cerco de muitas amizades, seja onde você trabalha, seja a faculdade, a sala de aula onde você estuda. Se você depositar total confiança no Senhor Deus e sempre recorrê-lo em oração, a sua família, ou seus colegas de trabalho, ou da sua classe, ou os seus amigos, receberão a bênção do Senhor pela sua presença preciosa de homem ou mulher de fé no meio deles. Que esta palavra vinda do céu entre no seu coração. E mais uma vez pedimos a você que compartilhe ao máximo de pessoas que você achar viável, que vão ver este vídeo pela fé. Pois queremos que esta série seja tomada ao conhecimento de muitos, para conhecerem o verdadeiro caráter de Deus no livro de Salmos, e que ninguém fique confundido. Vamos orar.
Pai amado, Pai querido, diante desta maravilhosa palavra, nos ensina a crer e termos paciência nas tribulações da nossa vida. Senhor, nos ajuda a fazer a escolha certa em momentos de pressão e angústia, pois sabemos agora que se o Senhor for o nosso refúgio, passaremos a trilhar a caminhada espinhosa com força, foco e fé. E nos perdoa, Deus, pelos nossos erros do passado e nos ajude a construir um novo futuro de alegria e esperança, naquilo que projetamos e esperamos dar certo, em nome de Jesus. Abençoe todos aqueles que absorveram essa palavra em seus corações. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.